Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas de monoteísmo prático. Nós tivemos uma pequena interrupção aí por algumas semanas devido à ausência do microcomputador, que já voltou do concerto, felizmente. Eu aproveito e já digo que vou deixar na descrição aqui do vídeo um link para a aula de Êxodo, as diferentes tradições do livro de Êxodo, né? Ou melhor, do Êxodo dos israelitas, né? E há muita coisa que a Bíblia hebraica diz e que as pessoas não percebem. E se você então se interessar por essa aula, é uma forma também de você nos ajudar aí com as despesas do computador, né? Afinal, não foi muito fácil consertar. Mas vamos então falar hoje sobre a questão da influência dos deuses. Nós vamos então ler o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então nós temos esse relato, né, sobre Caim e Abel, e nós temos uma história bastante conhecida, né? O primeiro assassinato relatado pela Bíblia hebraica, né? Também podemos dizer, né, que é um fratricídio, né? Um assassinato de um irmão ao outro. E por que esse texto foi escrito? Por quem? Com que objetivo? Bom, ele foi escrito por escribas do Reino do Sul, ele é tipicamente um texto do Reino do Sul. Então, nós estamos falando aí de final do 8 ou início do século 7 antes da Era Comum. E para quem que esse texto foi escrito? Ele foi escrito para o povo de Judá depois do cativeiro assírio de Israel. E qual era o motivo que levou justamente a se escrever sobre isso? Bom, essa era uma época em que Judá começou a ter mais contato com as tradições do norte, né? Por conta justamente de já termos aí o Império Assírio, depois outros povos começaram a se levantar, né? Mas foi quando você teve uma maior influência dessa cultura do norte no reino de Judá. E na mitologia do Antigo Oriente Médio, de um modo geral, não só no norte, mas no sul, você tem a ideia de deuses irmãos cometendo fratricídio. Nós temos uma história muito conhecida no Egito Antigo, que é a de Osíris e Sete, né? Mas aqui, essa história, a história de Caim e Abel, ela muito provavelmente pelo seu formato, pela sua maneira de ser, tem uma história suméria muito mais antiga que a história de Caim e Abel, né? Estamos falando aí de meados do segundo milênio antes da Era Comum, que é a narrativa da disputa entre Dumuzi e Enkidu por Inanna. Então, Dumuzi, que era uma divindade menor, era uma divindade, ele era um pastor, né, de rebanho. E nós temos Enkidu, que era um agricultor. Então, a semelhança de Caim e Abel. Só que o assassinato, ele vai por ciúmes, por inveja, né? Mas envolve aí o amor de Inanna, né? Inanna, que era a deusa da primavera, da colheita, etc., né? E na história da Bíblia hebraica, essa mitologia certamente ela influenciou, porque é muito semelhante, né? Eles certamente conheciam, mas essa narrativa ela é invertida, ela é mudada em algumas coisas, né? Primeiro, ela não é mais contada a partir da perspectiva de deuses, não são deuses que cometem fratricídio, né? Até porque é um texto monoteísta, então na verdade você tem dois seres humanos, né? E você não tem mais a deusa da fertilidade, da colheita, essa figura, né? Mas você vai ter a ideia de uma bênção, né? Para a colheita ou para o pasto, etc., né? E você tem aí Caim, né? Como um agricultor e Abel era um pastor de ovelhas. Então, a semelhança total. Só que o que acontece? A história de Dumuzi e Enkidu, ela é uma dessas típicas histórias sumérias que tenta explicar que o comportamento do ser humano ele é herdado dos deuses. Então, como o ser humano ele foi feito à imagem dos deuses, e a gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? Ou moldado pelos deuses, então os deuses seriam o modelo deles. Então, aquilo que os deuses tinham de bom ou de ruim, o ser humano herdou, né? Então, a ideia aqui era essa, né? Já existia, obviamente, o crime,
né, de fratricídio, ou mesmo aquela coisa das disputas acirradas entre irmãos. Né? Pense em situações como herança, né? Até hoje você tem muita confusão que acontece nas famílias. Tá? E eles tinham essa ideia de que assim, os deuses já eram assim, então os seres humanos simplesmente são um espelho daquilo que os deuses são. E na Bíblia hebraica você não tem os deuses, né? Até porque você não tem deuses, né? Você tem um texto monoteísta, né? Então, o ser humano, qualquer conduta maligna que o ser humano venha a ter, veio dele próprio, não veio, né, da divindade que fez esse comportamento e o ser humano foi lá e copiou, né? Então a ideia é, se há um padrão de conduta, ele é herdado de geração em geração dos nossos ancestrais, né? Inclusive, a Bíblia hebraica ela vem com isso, né? Com essa questão, né? De trazer os ancestrais. Os ancestrais muitas vezes são arquétipos de um comportamento muito antigo, né? O texto, por isso frequentemente as narrativas ancestrais elas não são personagens literais ali, né? Mas são arquétipos de conduta, de comportamento, de maneira como povos se conduziam, ou como pessoas se conduziam, ou até como deveriam se conduzir. Eu falo bastante sobre isso nas aulas de Gênesis, na parte da narrativa sobre os patriarcas, né? Se você está surpreso com essas informações, então assista as aulas de Gênesis. É aquilo que eu falo. As pessoas não sabem, a maioria não sabe ler a Bíblia hebraica, né? Acha que a Bíblia hebraica é um texto totalmente histórico, que é diametralmente oposto à cultura semita. A cultura semita não era assim, não era uma cultura tão preocupada com historicidade quanto era com a mensagem e a simbologia das coisas. E eu falo sobre isso nas aulas de exegese, então você está convidado a assistir para entender melhor isso. Bom, aqui do lado a imagem que eu tenho é justamente do texto, essa é a tábua com a história, né, de Inanna, essa história é intitulada, né, Inanna prefere o pastor, né? Então prefere o pastor aqui, pastor de rebanho, né? Não existia esse conceito de pastor como um líder religioso, isso é uma coisa muito posterior, tá? Então essa é a ideia aqui. E o que a gente pode extrair? Sim, um detalhe, essa placa está atualmente, né, na Turquia, né, ela faz parte do acervo de um museu turco. Muito bem, então o que a gente pode extrair de exemplo prático a partir disso, né, a mensagem que é passada, né, pelos escribas do Reino do Norte, que é, olha, pessoal, não vamos culpar a divindade pelo comportamento de vocês. Tudo bem, se os nossos pais faziam isso, né, e a gente então tem que corrigir uma conduta, beleza, mas não vamos culpar, né, seja lá o que for, das influências espirituais. E isso é uma lição muito importante hoje, né? Tem pessoas que alegam influência espiritual para tudo no seu comportamento, né? Então a pessoa faz algo de ruim porque ela foi tentada, atacada, influenciada por alguma entidade. Isso cada um na sua religião, né? Tem religiões que dizem, né, que se você brigou com uma pessoa porque o seu santo não bateu com o da outra pessoa. Com todo respeito às crenças diversas de cada um, porque o objetivo aqui não é falar de crenças, é falar da Bíblia hebraica, né? Essa ideia de que o nosso comportamento, né, ele possa ser um reflexo das influências espirituais, ele é negado pela Bíblia hebraica. Porque a Bíblia hebraica ela ensina que o mal, enquanto conduta, surge no próprio ser humano. Não surge em entidades, seres, etc., que vão lá e fazem você fazer o mal, tá? Mas sim a partir de condutas que podem ser até condutas que são aprendidas de geração em geração, mas é você que foi lá, né, e com a sua mãozinha fez o que você tinha que fazer, né? Ou que não deveria ter feito, tá? Então, assim, não se trata de negar que o ambiente possa gerar tendências, tá? A Bíblia hebraica ela não se posiciona de forma contrária a achar que um ambiente possa influenciar, né? Ou mesmo uma situação, vamos dizer assim, envolvendo a divindade não possa influenciar, né? Alguém poderia falar, Felipe, mas tem momentos na Bíblia hebraica em que se fala, né, sobre influência até do próprio Eterno. Tudo bem, mas veja que a Bíblia hebraica ela jamais fala nisso como uma coisa, um fator
de causalidade da maneira como as pessoas pensam, né? Então, assim, o ambiente ele pode gerar uma tendência, né? Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E não temos na Bíblia hebraica o relato de que má conduta venha do eterno, né? Muitas vezes, mesmo quando você tem a ação do eterno, aquela pessoa já era má, já era iníqua, já era perversa, já tinha feito as suas escolhas, e o eterno, né, aparece às vezes dando uma cutucada aqui e ali, né? Mas sempre o mal, nesse sentido do mal moral, do mal enquanto conduta, ele se origina no ser humano. Às vezes até ele é geracional, né? Começa numa geração e aí isso é passado como comportamento, como modelo, como exemplo, né? Mas lembre-se do seguinte, no fim, eu, você, todo mundo, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós não podemos pegar as nossas escolhas e sair culpando influência de deuses ou do que quer que seja para dizer, isso, por causa disso eu fiz aquilo. Não. A gente até pode ser que olhe e fale, nossa, mas os meus pais faziam isso, eles agiam assim, eu aprendi a agir dessa forma. Tudo bem, desaprenda, reaprenda, se reinvente, procure agir de uma forma melhor. Quanto mais você culpar influências externas, menos você olha para si e faz as mudanças que você deve fazer para poder progredir e evoluir enquanto pessoa, que é o grande objetivo que a gente deve ter. Bom, falando então da bibliografia, né, nós temos a Jewish Study Bible, como de costume, o texto, né, Inanna Prefers the Farmer, né, eu tirei dessa obra aqui, né, era para estar até em itálico, Sumerian Mythology, tá, do Samuel N. Kramer, foi publicada pela Universidade da Pensilvânia, que a gente sempre privilegia fontes acadêmicas, né, fontes de pesquisa, não fontes religiosas, né, e aí a imagem em si da tábua, né, eu tirei aqui desse site, né, vem da Ancient History Encyclopedia, né, e isso aqui é simplesmente a imagem que ilustra ali no texto, ok? Muito bem, se você então gosta do nosso material, a melhor forma de você se manter inteirado é pelo WhatsApp. Então você digita monoteísta.org/zap no seu navegador, ele vai entrar já para você participar da nossa lista e receber material. Aí não tem interação. Se você quer falar sobre esses vídeos do monoteísmo na prática, você só coloca /prática e aí você vai. Temos o Instagram e o Facebook, Universo Monoteísta, né? Agora, o Facebook e o Instagram nem sempre mostram todas as publicações. Eles têm esse negócio de não mostrar tudo porque, né, querem que você impulsione e tal, aquela coisa. Então, você pode nos seguir, né, será muito bem-vindo, mas lembre-se que às vezes você tem que entrar na página para ver tudo que a gente publica. E se você gosta do nosso material, nós não temos outros recursos para produzi-los que não sejam as doações. Por favor, retribua, né? Eu acredito muito no princípio da retribuição, espero que você também, né, como um princípio aí ético, íntegro, né, de a gente sempre retribuir aquilo que a gente aprende. Então, você pode fazer isso através desse link, tem as informações aí de como você pode contribuir, né, monoteista.org/colabore, né, tem conta bancária, enfim, para você poder nos ajudar a fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigado e até o próximo episódio de Monoteísmo Prático.